Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Randstad. O que têm em comum a longevidade de uma marca e a capacidade de inovação que permite revolucionar o mercado? O segredo, independentemente da área de atividade onde cada empresa atua, está nos colaboradores. São eles que dão vida às organizações. E, segundo o Fórum Económico Mundial, quanto mais diversas e inclusivas forem as equipas, maior a possibilidade de sucesso das empresas. É por isso que esta semana tudo começa com talento. É o mais recente investimento da Brunswick em Portugal. A empresa assume-se como a maior produtora mundial de barcos de lazer e de recreio. Nas margens do Rio Minho, a ampliação da unidade industrial vai permitir aumentar a capacidade de produção. Este espaço é a nossa 7ª nave. Será o nosso espaço produtivo para os tais 4.000 barcos que nós pretendemos fazer no futuro, ou seja, para 2023, que estamos a preparar com todo cuidado. Quando é que vai estar em pleno funcionamento? Em julho. Em Vila Nova de Cerveira, atualmente, os 850 colaboradores constroem cerca de 3.000 barcos com dimensões que podem chegar aos 9 metros. A empresa refere que produz cerca de 25% do total expedido na Europa, mas quer continuar a crescer. Para isso, aposta na contratação de novos colaboradores e acredita que a diversidade e a inclusão são elementos fundamentais quando se pensa na formação de equipas. Em primeiro lugar, a estratégia de recursos humanos é muito voltada para as pessoas, ou seja, as pessoas são colocadas num primeiro lugar. E depois, quando nós falamos em diversidade, como eu estava a dizer, é muito orgânico, é muito natural. Nós não pensamos propriamente em cumprir cotas. Nós pensamos é que as pessoas são valorizadas e são importantes pelas suas competências, aquilo que são as suas perspectivas, ideias, o que podem crescer para nós. Sabemos que isso inspira a inovação, sabemos que para evoluir não podemos ter uma equipa totalmente igual. Quanto mais diversas forem as pessoas que nós temos cá, também melhor será o nosso resultado e o nosso sucesso. A diversidade e inclusão foi um indicador incluído no Global Competitiveness Report do Fórum Económico Mundial em 2018. As empresas são um reflexo da sociedade e num mundo cada vez mais diverso e com as novas gerações despertas para estes temas, as organizações têm de dar resposta à mudança. Não só quando se fala em ter equipas diversas, mas quando se promove uma política de igualdade de oportunidade para todos. Mas há ainda um caminho a percorrer em Portugal, segundo o estudo Diversidade e Inclusão, desenvolvido pela Sair da Casca e a revista RH Magazine. O tema hoje não está nas prioridades das empresas ainda, mas 90% dos diretores de recursos humanos acham que nos próximos 2, 3 anos vai ser top das prioridades. As pessoas que responderam têm plena noção de que a diversidade está ligada à inovação, por isso já têm esta convicção, mais de 30% delas, não é? Isso é ótimo. O que me preocupa mais, talvez, é que quase metade, mais de metade das empresas não têm ainda um instrumento de política de inclusão e diversidade. O tema tem despertado a atenção da Stellantis, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, com marcas como Opel, Peugeot, Citroën e Fiat. Com cerca de 2.000 colaboradores em Portugal, 900 na fábrica de Mangualde, na antiga PSA, a empresa aposta também na diversidade. Apesar da crise de fornecimento de componentes que tem provocado paralisações na produção na indústria automóvel, incluindo na Stellantis Mangualde, a diversidade é um fator preponderante para uma equipa composta por 15 nacionalidades. Eu não posso querer ter uma cultura de diversidade aceitando religiões ou idades ou géneros se depois não cria um ambiente de abertura e de partilha. Portanto, ao integrarmos diferentes pessoas provenientes de diferentes origens, vamos encontrar diferentes formas de fazer, de pensar, de estar, que nos vão fazer também repensar a nossa forma, não é? Refletir e aprender com o próximo. Portanto, é uma riqueza de aprendizagem, basicamente.
convite é que todos façamos uma viagem conjunta, uma viagem aos sentidos. Despertar os sentidos para uma experiência de café que pretende revolucionar o mercado. Foi este o motivo que levou a Nespresso a reunir diversas figuras públicas e vários influenciadores nacionais no evento que marcou o lançamento da nova aposta da marca em Portugal, o sistema Vertuo. A marca Nespresso é, por definição, uma marca sensorial. E a nossa experiência faz-se disso, faz-se de todos os sentidos. É uma jornada, é uma construção de um caminho que fazemos nas nossas boutiques, nos nossos centros de atendimento, no nosso site, com o objetivo de elevar a experiência e dar ao consumidor algo que ele não se esqueça e dar-lhe uma razão objetiva para que possa voltar. O evento é isto também. Que bom que é estarmos aqui hoje a usar todos os sentidos novamente na descoberta de uma inovação e de algo que pode revolucionar novamente a forma como nós nos ligamos à experiência do café. Depois de se ter afirmado pioneira há 20 anos na criação de um sistema de café em cápsulas, a Nespresso quer voltar a surpreender com uma tecnologia que diz ser inovadora e versátil. O objetivo é dar um salto e, através, mais uma vez, de uma solução tecnológica, permitir que essa experiência do café em chávena possa ser redefinida e, nas nossas palavras, elevada a um patamar diferente daquele que todos conhecemos. Por que é que isso acontece? Porque a rotação, a temperatura da água e a quantidade da água é ajustada especificamente a cada cápsula e ao café que lá está dentro. O sistema Vertuo, que procura garantir uma qualidade máxima do café independentemente do tamanho de extração, tem sido lançado pela Nespresso mercado a mercado nos últimos meses. Chega agora a Portugal, apoiado por uma campanha de comunicação adaptada às especificidades de um país que tem uma relação especial e intensa com o café. In other markets in the world where people mainly drink big cups, clearly we will talk first about, yes, now you will have a big cup coffee with an aroma almost like an espresso, and that's for sure, then we focus on that, whereas in Portugal it's again people drink espresso, so we said okay, we focus really on the quality in the cup of this new extraction which gives a different body as well as again a completely different crema and different possibility to extract the coffees in different ways. So we were mainly focusing on this, and probably the big cup, yes, it's there, and that's nice to have because you also have the big cup, but for sure this would have not been our first focus in Portugal. Brigitte Felber assumiu há 2 anos a liderança da Nespresso em Portugal. Revela-nos que a receita da marca para crescer passa por continuar a oferecer uma experiência memorável de café através de novos momentos de consumo e também pelo investimento em eixos prioritários, como o da sustentabilidade. A lot of the good and very rare coffees are very remote, and in those countries we really need to support that the farmers and the younger generation stays there and continues growing the coffee. So we are investing to preserve this high quality coffee, to make an income and a living for those farmers. And then in the meantime, we also even before this, we started with recycling because we knew it's important as well, the circularity. When you order your Nespresso capsule, you can give your used capsules back for free. So we collect from your house, you can do the boutiques. Again, it's for us to really make sure that we are not only doing one thing. It's not just about recycling, but it's also going further to world in a very sustainable way. So this is for us key. Sabes que estas laranjeiras já aqui estão há muitos anos. Ainda o teu pai não era nascido. E quanto tempo vive uma laranja? Até cair da árvore. E depois vai para o céu? 2022 é um ano muito especial. Compal faz 70 anos. São 7 décadas de histórias, de memórias, de sabores ao lado dos portugueses. Mas não é uma celebração de mais um ano, é uma celebração com propósito. E o que nós pretendemos, de facto, é que esta celebração desta data muito especial seja feita ao lado dos portugueses, nesta ideia do pomar ao copo, num olhar otimista, positivo, virado para o futuro.
Faz parte da vida dos portugueses desde 1952 e no ano em que comemora o 70º aniversário, a Compal colhe os frutos de um passado cheio de tradição, ao mesmo tempo que quer semear um futuro rico em inovação e sustentabilidade. Com a assinatura O Amanhã Importa, a marca sai em defesa do planeta. Nos últimos anos temos vindo a humanizar cada vez mais os nossos filmes e este ano estamos a dar um passo um pouco mais além, vamos um pouco mais longe, numa lógica um bocadinho mais de narrativa. E, portanto, esta campanha acaba por ter aqui como protagonistas uma dupla que tradicionalmente é uma dupla que tem sempre muita cumplicidade, que é um avô e uma neta. Acaba por ser também aqui a dualidade entre o passado e o futuro. O passado, uma lógica de know-how, desta expertise da marca Compal, de tudo o que a marca tem vindo a fazer nos últimos 70 anos, e o futuro numa lógica desta preocupação com os próximos 70 anos. A campanha foi gravada no Algarve e pretende celebrar a origem da Compal, assim como a proximidade à fruta portuguesa e aos produtores nacionais. É uma campanha que tem um caráter diferente, porque lá está, é uma campanha de celebração, sem ser uma campanha de confetes ou sem ser uma campanha de balões, e portanto nós não queremos, nem por um lado, não queremos estar a vender, a passar uma mensagem comercial, queremos sim passar um estado de alma, e por isso escolhemos uma forma muito simples de contar a história. É como se estivéssemos a contar uma história a uma criança. E depois? Vai para Almeirim, para a Compal. É longe? Não. Com um consumidor cada vez mais atento às práticas sustentáveis das empresas, a Compal, aos 70 anos, apresenta uma nova identidade visual que procura transmitir os valores desta campanha, assim como as preocupações ambientais da marca. O Amanhã Importa, para nós, é mais do que uma expressão inspiradora que engloba a forma como a marca atua. Decidimos este ano celebrar com uma plataforma que começa este ano, mas que vai viver para além de 2022. Definimos 5 pilares que nos parecem fundamentais ao longo da cadeia de valor, que é a agricultura sustentável, a transformação responsável, a alimentação equilibrada, as embalagens amigas do ambiente e, por fim, o apoio à comunidade. Com o objetivo de levar ao consumidor algo que tangibilize a nova assinatura, foi lançado o Compal Bio, uma nova gama que representa o primeiro passo da marca no território da fruta biológica. Não existem muitos produtos no mercado, ao nível da nossa categoria de sumos e néctares biológicos, e também entendemos que a marca Compal tem essa responsabilidade de democratizar o biológico e de levá-lo até aos consumidores. Estamos a falar de um produto que tem 98% de fruta e toda esta fruta é biológica, tem 2% de água e não tem qualquer adição de açúcar. Posso provar uma? Claro, são biológicas. Biológicas? Ah, é por isso que os pássaros gostam delas. Olha ali. A preocupação com o futuro dos negócios está na agenda das empresas e em destaque nas nossas plataformas digitais, com o Techstorm a ocupar as nossas sugestões de leitura. A 6ª edição do evento que promove o empreendedorismo conta com o apoio de várias marcas que querem encontrar ideias com impacto na sociedade, entre as quais estão a Galp e a Vodafone. Vale a pena ir a imagensdemarca.pt para conhecer este projeto. Eu estou de volta à antena da SIC Notícias na próxima semana com novas imagens que deixam marca no mercado e espero contar com a sua companhia. Fique bem, nós ficamos consigo a todo o momento. Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Randstad.